Oi, gente! Então, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante com vocês. Quero que vocês prestem muita atenção, porque eu garanto que vocês vão se identificar. Ou vocês já passaram por esse tipo de situação, ou alguém perto de você está passando ou já passou por isso. Sabe aquelas crenças limitantes daquelas pessoas que tem tudo para dar certo na vida, mas às vezes não consegue alcançar os próprios objetivos? Então, isso tem muito a ver com o que você ouviu ou na sua adolescência ou na sua infância, e até mesmo agora, na sua fase adulta. Por exemplo, neste exato momento pode ser que alguém te colocou uma crença limitante na qual vai atrapalhar o seu caminho se você não pôr um fim nisso nesse exato momento. Isso pode influenciar no seu futuro e é nas suas decisões que você for tomar, porque você não vai conseguir tomar decisões enquanto você não sair dessas crenças limitantes. Ontem eu estava passeando com a minha filha, fui lá pra Matriz, né? Porque lá tem um jardim muito bonito. E aí eu gosto de brincar lá com a minha filha. E eu cheguei lá na parte do Jardim Orante, eu não sei se vocês já visitaram aqui na minha cidade, aqui na cidade de Vazante tem um Jardim Orante, lá é muito bonito, lá tem a gruta e também tem uma capelinha ao lado. Aí na hora que eu cheguei lá no jardim, tinha uma senhora lá e ela estava lá pregando a palavra de Deus, sabe? Da maneira dela, e eu achei aquilo bonito, fiquei prestando atenção nela. E de longe, porque eu não estava perto, que eu estava vigiando a minha filha, né, que ela tem só 2 aninhos, aí eu estava vigiando o que ela estava fazendo e prestando atenção nessa senhora que estava lá. Depois, passou uns minutos que ela estava falando, as pessoas parecem que começaram a se sentir meio incomodado com a presença da senhora que estava falando e resolveu mudar de lugar e pararam de ouvir ela e saiu do lugar, deixou ela praticamente lá falando. E aí depois ela viu a gente, viu eu, o meu colega e a minha filha, e foi lá até a gente para conversar. E aí ela começou a pregar o evangelho lá da maneira dela, perguntou se a gente aceitava e tal. Aí a gente falou para ela, não, a gente aceita sim, que a gente não tem que ter preconceito com ninguém. Cada pessoa tem algo bom para oferecer, sim. Cada pessoa tem uma visão diferente do mundo, cada pessoa tem um dom especial, porque nós somos feitos de imagem e semelhança de Deus. E Deus criou todo o universo, e o universo é tão lindo. Ontem mesmo estava um entardecer tão bonito, sabe quando o céu começa a ter aquelas modificações de coloração diferente? Então, o céu estava dessa maneira, aí ainda tem uma imagem lá de Nossa Senhora da Lapa, e eu fiquei olhando a imagem e também olhando o céu assim, aí aquilo lá formou uma pintura, ficou tão bonito, né? Aí eu fiquei lá observando aquela situação e ouvindo ela. Aí de repente ela terminou o que ela tinha falado, né? E eu observando e conversando com ela, eu observando e falando com ela. Quando é fé, ela solta assim, que eu sou meio burrinha. Aí eu peguei, não, você não é burrinha, não existe isso, nunca fale isso de você. Mas meu marido falava muito, eu sei que eu sou muito burrinha. Ela falou assim, ela falou de novo, eu sei que eu sou muito burrinha, assim, que a forma que eu falo, as pessoas às vezes não me interpretam bem, não sei o quê. E falou que o marido dela falava muito que ela era desse jeito e daquele, que ela não sabia de nada e tudo mais. E ela pegou aquilo pra você ver, ela deve ter, eu não sei a idade dela, mas ela é uma senhora mesmo. Ela não sei, deve ter uns 40 anos, por aí. E aí eu observei, né, porque eu tenho 25 anos. E ela com 40 anos, assim, eu tô jogando uma média de idade, parece que não teve aquela percepção de ver que o marido dela estava jogando uma crença limitante nela. E eu aprendi isso com 25 anos. Aí naquele momento eu agradeci a Deus por ter ouvido uma psicóloga falar, que é a Marinalva Calegari.
Depois vocês procuram ela aí no YouTube, ela é muito boa, gente. Eu adoro ouvir ela. Ela também me tirou de uma fria praticamente, assim, uma cilada que eu estava me colocando mentalmente, não era nem pessoas não, era eu mesma que estava me colocando. E aí eu lembrei de mim e acabei falando pra ela, não, você não é nada disso, você é imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser inteligente que criou o homem e todo o universo, e seria uma ofensa para Deus ouvir que um de nós está falando isso de nós mesmos. Eu sou burrinha, ou alguém tá falando de nós e nós estamos aceitando isso. Quando você ouvir isso, fala, não, eu sou muito inteligente. Ou qualquer coisa negativa que a pessoa tá falando da sua vida, assim, gente, ela tá falando de uma parte tão particular sua e jogando no subconsciente seu que você é aquilo. O nosso cérebro é como se fosse uma máquina, né? Que o nosso corpo funciona através do cérebro também. Que várias coisas, para nós andar é um comando do cérebro, pra gente falar é um comando do cérebro, pra gente ouvir é um comando dele. E claro que tudo está em perfeito funcionamento, mas o comando vem dele. Tanto é que se você colocar na sua cabeça que você não consegue andar, ou que você não consegue falar, ou que você tá com a gravidez, por exemplo, já ouviu falar em gravidez psicológica? Tudo que você coloca na sua cabeça faz com o seu corpo entenda que é aquilo mesmo e pronto. O seu cérebro vai te comandar a falar que, não, você é isso mesmo. Porque desde criança nós aprendemos por repetição. Por exemplo, quando a gente é criança, tem aquela fase que as pessoas acham tudo bonitinho que a gente tá falando ou fazendo, mas tem aquelas partes que a gente começa a aprender, então as pessoas começam a falar o que é certo e o que é errado, mas isso de acordo com a criação de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma crença e tem uma cultura diferente, por isso que nós não somos iguais, temos culturas, religiões, tem tal, só que cada pessoa é diferente devido às nossas, como se diz, nossas raízes. E através disso eu andei percebendo tanto que às vezes a gente escutou tantas coisas ruins ao nosso respeito, nas quais nem são verdade, e que é praticamente, talvez, as pessoas que falaram pra nós, não que eu tô falando que essas pessoas são ruins nem nada, que talvez a pessoa foi isso que ela ouviu durante a infância dela e ela acha certo fazer com você também, porque ela ouviu, cresceu ouvindo aquilo. Por exemplo, até as pessoas que nós amamos são as que mais nos machucamos e também são as que mais colocam crenças limitantes em nós. E só nós mesmos somos capazes de retirar e de não aceitar o comando que as pessoas ao nosso redor, porque as pessoas que nós amamos têm um peso muito grande em nossas raízes e no que nós vamos fazer. Elas influenciam muito nas nossas decisões, porque são pessoas que amamos, mas nós não podemos deixar a parte negativa delas afetar a gente, porque nós somos seres únicos e nós não temos que andar de acordo com o que falam sobre nós ou de acordo com o que querem para nós, porque existem situações que colocam tantas crenças limitantes que você acha que você não, porque você nasceu daquela forma, você tem que ser daquela forma o resto da sua vida. Por exemplo, uma pessoa, você já ouviu falar que tem pessoas que pobre, que fala assim, eu sou pobre, nasci pobre e vou morrer pobre. Eu acho assim que é uma ignorância dessa parte, porque uma pessoa, ela pode mudar totalmente a história dela. E isso não depende dos outros, depende de nós. Às vezes queremos nos vitimizar e dizer que nós somos assim, assado, e culpamos as pessoas ao nosso redor. Mas você pode mudar isso. Você pode mudar toda essa situação, toda essa história, porque você mesmo pode pegar, quando alguém falar, nossa, você é muito burra. Não, eu sou muito inteligente. Se a pessoa pega e continuar querendo afirmar que você fala, não, eu sou muito inteligente, e se puder, se tiver como, saia do ambiente. Não fica ali ouvindo.
coisas negativas, porque tem muitas pessoas que têm um pensamento muito forte, conseguem escutar certas coisas e não assimilar para dentro de si, mas tem pessoas que escutam as coisas e absorvem. Por exemplo, importam. O que é importar? Importar o que é de fora para dentro. Por exemplo, você compra alguma coisa que vem de outro país e aí chamam-se de coisas importadas. Aí vem o que é de outro país para dentro do seu país. O seu corpo é um país. E quando você ouve as coisas de outras pessoas negativas ou positivas, você está importando o mundo do outro para dentro de si. Então você tem que, naquele momento, ter a maturidade de usar o seu filtro, porque nós temos o filtro. Depois que nós somos adultos, nós temos o filtro. Talvez quando você era criança, você escutava certas coisas e não conseguia debater. Primeiro porque você respeitava seus pais e os seus tios e quem for, que às vezes deu um comando no seu cérebro negativo, mas você não tinha maturidade, que é o filtro. A criança não tem filtro, mas o adulto tem. Então você pode peneirar o que é bom para você do que é ruim e não aceitar certas crenças limitantes na sua cabeça, seja a respeito da sua inteligência, seja a respeito do seu humor, seja a respeito do seu comportamento com um relacionamento com uma pessoa. Por exemplo, nada pra mim dá certo. A sua frase negativa vai fazer com que não dê certo mesmo. Tudo pra você vai dar errado, porque nossas palavras têm poder. E também, naturalmente, você dá um comando pro seu cérebro e simplesmente ele trava. Por exemplo, a palavra difícil é uma das palavras que você tem que tirar do seu vocabulário. Gente, então é isso. Tenta tirar o máximo que vocês puderem desse vídeo de coisas boas para vocês e não, de jeito nenhum, não deixe pessoas influenciar nas suas decisões, nem nas suas escolhas, muito menos na sua forma de ser, porque somos seres únicos, somos especiais e somos seres, sim, inteligentes, e cada um tem uma coisa boa para doar para o outro, e nós temos que entender o que nós somos em Deus. E vai aí fazendo sua autoanálise de você, do que você é de verdade, e vai tirando, não, eu não sou burra, eu sou muito inteligente, não, eu dou super certo com a minha mãe, eu dou super certo com a minha namorada ou com a minha esposa. Vai tirando tudo que é errado. Por exemplo, alguém fala pra você, você não dá certo com fulano. Não, eu dou super certo com fulano. Vocês entenderam? Então é isso. E vocês deixam aí no comentário se vocês se identificaram com esse vídeo e também se ajudou você de alguma maneira, deixa seu like pra mim e compartilha esse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu vou ficar muito grata com você e também muito feliz. Também isso vai me incentivar a estar ajudando mais pessoas, porque se você recomendar o meu vídeo, por exemplo, compartilhar e deixar o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo seguro que ele pode mandar para outras pessoas. Então não esquece de deixar o like para mim. Meu nome é Josmaria e esse foi o vídeo. Um beijão. Te amo, amores. Amo vocês, na verdade, né? Eu falei errado. Te amo. Um beijo.